Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 15. A primeira epístola do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Paulo escreveu várias cartas à igreja de Corinto e dentre elas nós temos duas registradas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Então é a primeira carta de Paulo à igreja em Corinto e a segunda carta de Paulo à igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro eu queria pedir que esse pessoal colorido ficasse de pé, por favor. Essas camisetas. Deus abençoe vocês, viu? Nossos geração valorosa para a glória de Deus. Aí eu quero convidar os demais, se quiserem e puderem, ficarem de pé para a gente fazer a leitura, orar e prosseguir, tá bom? Primeira Coríntios, capítulo 15, eu quero ler os 3 primeiros versos, aliás, os 4 primeiros versículos e depois mais alguns versos um pouco mais adiante e a gente vai orar e nós vamos conversar um pouco sobre a ressurreição de Jesus. Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E depois ele diz como Jesus apareceu a Cefas, aos demais apóstolos, a uma grande multidão. Nós vamos citar esse texto depois. Mais de 500 irmãos naquela época viram Jesus vivo. Agora, eu queria só colocar para vocês mais 3 versículos, versos 14, 17 e 19. E se você é novo, está lendo a Bíblia agora, é tão bom se você pudesse anotar esses textos. 1 Coríntios capítulo 15 é um capítulo clássico sobre a ressurreição. Mas esses versículos são importantíssimos para a nossa compreensão. Começando do verso 12, diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se Cristo ressuscitou, como é que você pode dizer que não há ressurreição? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo está dizendo, é vã, vazia a nossa pregação. E o pior, é vã, é vazia a nossa fé. Não faz sentido. O apóstolo Paulo ainda diz no verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, não há vitória sobre a morte, não há vitória sobre o pecado, não há perdão de pecados, não há esperança, porque a morte é consequência do pecado. E se Cristo não venceu a morte em nosso lugar, ai de nós. Ai de nós. Verso 18 diz, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, quem morreu na esperança de ter a vida eterna em Cristo, se não houve ressurreição, se não há ressurreição, não há esperança para estes também. E olha o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, se seguir a Jesus é só correr atrás de uma filosofia de alguém que disse coisas bonitas,
de alguém que fez o bem, de alguém que deixou um exemplo a ser seguido, se seguir a Cristo é só isso, e se a nossa esperança se limita em apenas vivermos bem aqui e agora, não importando o que vai acontecer depois, Paulo diz: somos os mais infelizes de todos os homens. Eu tenho que começar a explicar já daqui, é rapidinho, antes de vocês sentarem e a gente orar e vocês sentarem, só para dizer o seguinte: se a ressurreição é um blefe, uma mentira, se não existe, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens, porque abrimos mão de uma série de coisas nesta vida, para termos o prazer imediato, a fortuna imediata, o dinheiro a qualquer preço, para podermos viver a vida de acordo com a nossa própria cabeça e de acordo com as filosofias humanas. A gente abriu mão de tudo isso para seguir Jesus, para acreditar não só na sua morte, no perdão, na sua redenção, no arrependimento que traz perdão, no seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário, mas nós o seguimos pela bem-aventurada esperança de que um dia este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. A ressurreição é a vitória sobre a morte, e o que aconteceu com Cristo Jesus acontecerá com todo aquele que nele crê. Amém? Cristo ressuscitou, Ele vive, e nós cremos nisso, para sermos os mais felizes de todos os homens, não por aquilo que possuímos, não por aquilo que temos, não pelo status que conquistamos, não pelo nosso nome, não pelos milagres que a gente já viu sendo operado aqui e agora, mas pela viva esperança da vida eterna em Cristo Jesus e de recebermos um novo corpo para vivermos nos novos céus e na nova terra prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Pai, nós queremos Te louvar nessa noite, em que o Senhor nos faz recordar pela palavra o cerne, a base, o fundamento, a verdade central do cristianismo. Jesus viveu, morreu, ressuscitou para nos dar vida eterna, salvação, esperança futura, vitória sobre a morte. E de quebra, Senhor, com um adendo, como as demais coisas, a gente recebe aqui e agora, nesta vida, uma nova vida, um novo viver, uma nova maneira de viver, em paz, contigo, Senhor Deus, em paz uns com os outros, tanto quanto possível, usufruindo da viva esperança de um Cristo que vive para sempre, que intervém na nossa história, que muda o rumo das coisas nas nossas vidas, que tem, Senhor, o poder de mudar a história da minha vida, da minha família, do meu bairro, da minha cidade, do meu país. Nós cremos nisso, por isso estamos aqui, Senhor, por isso somos chamados Teus filhos, por isso nós Te louvamos, Te adoramos e celebramos a Tua vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Bom, a simples leitura da palavra de Deus e essas breves explanações e aplicações seriam suficientes para compreendermos o valor da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava assistindo hoje pela manhã a um programa de TV onde a igreja romana tinha o seu culto, seu serviço, a sua missa transmitida direta, ao vivo. Enquanto cantavam, direto ao vivo, enquanto cantavam hinos de celebração ao Senhor Jesus, alguns dos quais, ou a maioria dos quais evangélicos, eles contemplavam
um bebezinho, um menininho, nas mãos de uma mulher, supostamente Maria, Jesus, o pequenino, indefeso, mãozinha aberta, e contemplavam a cruz, o Cristo ainda morto. É impressionante como essa imagem congelada de Jesus na cruz do Calvário faz bem para tanta gente. E os faz, num certo sentido, desviar os olhos, como que querendo só recordar o Cristo morto, coitado, com a cruz e a coroa de espinho, ao invés de olhar para o Cristo ressurreto, à direita do Pai em majestade, com uma figura tão indescritível que João, nos primeiros capítulos ou versículos do Apocalipse, ao descrever a majestade desse Cristo vivo, ele caiu como morto. Nós, os crentes em Cristo Jesus, somos tentados a olharmos para trás e a carregarmos conosco ainda os resquícios do romanismo que nos faz olhar para um Cristo derrotado, ainda pregado lá. Ele ressuscitou. E hoje à noite, essa tarde e noite, eu queria particularmente, eu sei que eu não terei tempo para exaurir o assunto ou mergulhar ainda mais, mas eu quero falar de uma outra ideia, de uma outra crença, que por vezes é misturada com cristianismo, e que nós, crentes em Cristo Jesus, parece que estamos perdendo um pouco a força de combate, a força de ensino, de convencimento e a força de testemunho do valor da ressurreição versus reencarnação. Nós temos hoje no jornal O Povo o anúncio de que amanhã sai o segundo livro da coleção Sem Mistério, 8 livros de bolso, que pretende desmistificar preconceitos sobre o espiritismo. Meus pais foram espíritas, eu fui criado praticamente dentro de um centro espírita, conhecendo muito de perto todo o desenvolvimento mediúnico de pessoas, de guias espirituais, que incorporavam espíritos, chamados espíritos familiares, bonzinhos, segundo o conceito espírita. E tenho muitos grandes amigos e bons amigos que são espíritas. A minha função aqui hoje à noite não é simplesmente atirar contra uma religião qualquer. Não me parece muito agradável, não me parece muito aceito hoje e nem é o meu propósito. Mas a grande verdade é que nós temos que aprender a fazermos uma distinção muito clara daquilo que é cristianismo bíblico e daquilo que é cristianismo inventado. Caricatura de cristianismo não é cristianismo. Caricatura de cristianismo não tem poder para transformar nem o indivíduo, nem a família, nem a cidade, nem a nação. E é por isso que nós precisamos de genuinamente voltarmos rapidamente para a palavra de Deus e reconhecermos quais são os valores inegociáveis do cristianismo. Ou seja, ser crente em Cristo Jesus é crer no quê? Ser cristão é achar que não, de qualquer maneira tanto faz, tudo bem, todo mundo adora a Deus, não é? É espiritualidade, a palavra do momento. Todo mundo quer ser espiritual, não importa se o espírito é vivo ou morto, se ele é o diabo ou o demônio, porque no mesmo comercial de televisão, quando se anuncia um carro novo, você tem um diabinho falando aqui e um anjinho bom falando do outro lado. Isso tudo é muito cabível. É angelical e é demoníaco, não importa. O importa é que se tenha fé, o importa é que se creia em Deus. Não importa a sua origem, não importa a sua ética, sua moral, sua vida, não importa. E Cristo vai sendo reduzido a mais um filósofo,
a mais um homem de bem como Dalai Lama, que hoje trabalha pela independência do Tibete. Jesus é bem parecido, um homem humilde, simples, de palavras bonitas. Amigos, se a sua esperança em Cristo se reduz apenas a esse Jesus filósofo, amante do bem, praticante de boas coisas e digno de ser seguido, você é o mais infeliz de todos os homens. Porque o Cristo da Bíblia é o Cristo que fez tudo isso de verdade, que é tudo isso, mas acima de tudo ele veio para dar a sua vida em resgate por aqueles que estavam marchando para o inferno, por não terem condições de pagar em tempo algum e com dinheiro nenhum os seus próprios pecados. A igreja e a religião têm tirado proveito da boa fé do povo brasileiro, do povo africano, do povo europeu, do povo americano. A igreja tem explorado a boa fé do povo para dizer que se você se esforçar, se você pagar, se você fizer alguma coisa, é óbvio que você vai conseguir um espaço no céu. A lógica espírita parece caminhar por aí. Eu não conheço uma outra religião que fale tanto em se fazer o bem quanto os espíritas. Tenho grande respeito e grande admiração por aqueles que assim creem e fazem. Mas o fato é que isto não é cristianismo. No espiritismo, assim como no romanismo, para agradar Deus, você faz coisas para Ele. Para resolver o seu problema de pecado e de erro nas outras encarnações, você pratica o bem para ganhar o favor de Deus. Você paga suas más obras com boas obras. É um negócio. No cristianismo bíblico é diferente. A sua dívida e a minha dívida se tornou tão grande diante de Deus e teria como única forma de pagamento a morte, tanto é que ela veio sobre toda a raça humana, que eu não tenho como pagar. Eu sou um miserável pecador, eu não tenho como pagar. E a luz do Evangelho, e o grande diferencial do Evangelho é, eu não posso fazer mais nada pela minha salvação. Cristo fez tudo ao morrer em meu lugar como inocente, e ao ressuscitar ao terceiro dia, triunfando sobre a morte, e me dando agora a condição de fazer o que é certo, não como pagamento, mas como gratidão. Como característica de uma nova vida, que agora introjetada, alimentada, habitada pelo poder de Deus, agora eu sou capacitado, como você é, para fazer coisas boas, algumas coisas boas. Você percebe a diferença, meu irmão? Você percebe a diferença? Estão falando que o esclarecimento visa a questão preconceitual, para que a gente não seja preconceituoso. E de novo, todo respeito a toda e qualquer religião que se manifeste na face da terra. Como eu disse outro dia no meu prédio, que tem aí um parque muito bonito, e logo fizeram uma gruta e colocaram alguns santos ali, eu disse, será que alguém aqui pensou, e eu não me identifiquei nem como crente, nem como pastor, será que alguém pensou aqui que o mais democrático seria termos um espaço ecumênico? Porque o pobre do budista não pode nem chegar perto aí dessa imagem, porque não combina com ele. O espírita também não vai chegar aí. Aí eu falei uma série de religiões para citar os evangélicos bem no final da lista. E as pessoas até nem desconfiaram que eu era evangélico quando eu disse isso. Depois, numa outra reunião que eu fui chamado para pregar, esse homem tem a voz parecido com aquele homem que falou que aquele espaço deveria ser neutro, né? E pela graça de Jesus eu consegui com a dona do restaurante que tem lá no centro do condomínio, toda sexta-feira, nós vamos lá ter um momento gospel, para a gente louvar a Deus com músicas evangélicas, hoje, essa semana. Neutro, quer dizer, eu não estou aqui lhes ensinando a saírem por aí chutando a santa.
e nem exorcizando todo mundo na esquina. Mas a nossa fé não é uma fé cega, ela é inteligente, ela é racional. Então, você crê em quê, meu irmão? Para você não ficar fazendo pelo sinal, ou então carregando um tronco nas tuas costas, ou saindo por aí carregando um Cristo morto, ou entrando numa sessão achando que é um espírito familiar que está caindo sobre você, sem você ter a ideia qual é a procedência e como você pode ver ou verificar a validade desse produto espiritual. É por isso que nós trazemos vocês aqui, para esclarecermos pela palavra de Deus as verdades sobre o cristianismo. E nós não vamos impor sobre ninguém, mas vamos dizer, para seguir a Jesus é preciso crer na essência do Evangelho. Ele morreu e ressuscitou para nos dar nova vida. Aliás, o Espiritismo diz que ele é científico, porque aplica métodos científicos de estudo. Não existe nada mais científico nesse sentido do que o estudo da Bíblia. Há volumes e volumes e volumes e volumes de coisas escritas sobre a palavra de Deus, sobre a história dos judeus, sobre a história dos hebreus, sobre a história dos gregos, sobre a história de Jesus, sobre a cidade de Jerusalém, sobre o Egito, sobre o Nilo, sobre o Mar Vermelho, sobre o deserto, as múmias de Faraó, tudo na arqueologia, na bibliologia, de uma forma inteligente que poderia ser cadeira de uma universidade. Você teria condições de estudar os documentos bíblicos com muito mais precisão do que as cartas de Pero Vaz de Caminha. Cabral existiu ou não? Quais são as evidências? Há mais evidências relacionadas à palavra de Deus, aos personagens bíblicos, do que o próprio Cabral. Embora as religiões se digam cristãs porque carregam a Bíblia, o Espiritismo e a sua doutrina da reencarnação, na verdade, leu a Escritura, como fez Allan Kardec, que foi nascido em Lyon, na França, em 1857. O nome dele é Hipólito Léon Denisard Rivail. Ele foi o codificador do Espiritismo. Ele leu a Bíblia e decidiu criar um evangelho segundo o Espiritismo, segundo a cabeça dele ou as revelações que ele recebeu dos Espíritos. E hoje, num artigo no mesmo jornal, Um Povo, um indivíduo escreve que é preconceituoso dizer que Allan Kardec recebeu uma revelação de um Espírito, porque criticar isso seria o mesmo que criticar os autores bíblicos. Só tem uma diferença: a fonte. Uma coisa é você receber uma psicografia, um texto psicografado de uma entidade. Outra coisa é você receber uma revelação do Deus vivo, sem intermediários. Assim diz o Senhor. Não é assim diz a entidade espiritual A, B, C, que viveu na época A, B, C, que viveu no tempo A, B, C, que escreveu obra A, B, C. Não, é muito diferente. A revelação divina, a revelação bíblica vem sem intermediação, vem diretamente daquele que criou todas as coisas e que enviou o seu próprio Filho como testemunho desta revelação poderosa ao longo da história. Uma coisa é o Deus vivo, outra coisa são possíveis demônios. As grandes religiões também acreditam na reencarnação e não na ressurreição. Eles não têm muita coisa que celebrar nos dias de hoje. Vou resumir rapidamente o hinduísmo da Índia. A Índia virou um lugar turístico, um lugar de espiritualidade, onde as pessoas vão lá para se banhar no rio, para talvez tocar naqueles animais sagrados, para irem aos templos, aquelas grandes estátuas e aquele grande ambiente de meditação, e que virou moda e símbolo de espiritualidade, você ser
indiano. Isso não é novo, isso já aconteceu há muitos anos atrás. Até grupos musicais como os Beatles, lá atrás, se enfronharam com toda essa filosofia hindu como moda. Mas o hinduísmo, por exemplo, no hinduísmo praticado na Índia, o grande alvo é escapar do interminável ciclo de nascimento, morte, renascimento, morte, renascimento, morte, renascimento, morte. Eles creem na reencarnação e o grande alvo do homem é escapar deste ciclo. O segundo pilar da fé hindu é a doutrina da reencarnação, ou a transmigração da alma, chamado samsara. A escritura hindu ensina que depois da morte, a alma reencarna em outro corpo ou num objeto. Você pode virar uma cadeira na próxima encarnação. Ou um animal. Isso não é brincadeira. É verdade. Você pode entrar num outro objeto ou num outro corpo, dependendo do karma do passado. Se você for bonzinho, quem sabe? Você volta como gente. Se tiver sido ruim, volta como um bicho ou um objeto. Associado à reencarnação, na Índia, do que os nossos intelectuais e as nossas pessoas espirituais não falam muito, está associado o sistema de castas na sociedade. 4 castas. E a salvação só é possível para as 3 maiores. A última, nem pensar. Não tem esperança de salvação para ralé, o povão. Sabe quem são esses caras? São os Shudras. É a classe trabalhadora que rala, que malha. Peão não tem acesso. O budismo não oferece certeza de perdão e nem vida eterna. O budista simplesmente espera entrar no estado de nirvana, mas não há ensino claro ou objetivo sobre o que ocorre depois da morte, praticado na China, Japão, Coreia do Sul, Coreia e Sul da Ásia. O Islã, eu só destaco um ensino, porque tem origem hebraica. Diz que haverá uma ressurreição dentre os mortos e um dia de julgamento e do fim do mundo. Só tem um problema com o islamismo nesse sentido, é que eles esperam que depois dessa vida haverá um paraíso físico e sensual, onde cada homem terá o seu harém de mulheres bonitas para gerar filhos com ela o resto da vida. E se você matar um americano, aí é que você... A única salvação para os Estados Unidos, segundo o que eu observei nesses 40 dias que eu andei por aí, é se o Obama vai ser candidato democrático e resolver tomar um chimarrão ou uma tapioca com o Bin Laden. Sentar na mesma mesa. Queridos, o cristianismo é peculiar, percebe? O cristianismo trata a questão da morte da seguinte forma: morte é salário do pecado, Romanos 6, 23. Morte é para todos os homens. A morte é egalitária, ela nivela todo mundo, não tem bom. Você pode adiar, você pode correr dela, você pode negar, mas o cemitério é a nossa próxima parada. Hoje à noite não. Mas você sabe que vai acontecer, não vai não? A morte é física e espiritual do ponto de vista bíblico. Ou seja, morte é separação. O seu lado imaterial se separa do corpo, você vai ver a pessoa no caixão inerte. No caixão inerte. Corpo. Pó. E a alma e a essência espiritual foi-se. Então há morte física, mas há também morte espiritual. A separação da fonte, que é o nosso Deus. A Bíblia nos ensina assim, Efésios 2 e 1. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, vivendo como seres humanos, mas ainda
mortos do ponto de vista espiritual, morrendo pelo nosso estilo de vida, pela vida louca que nós estamos vivendo, suicídio. A Bíblia fala sobre a vida de Jesus. Olha a lógica de Cristo. Cristo nasce com o intuito de morrer sem merecer. Ele nasce e vive para morrer. Porque ele tinha uma missão específica. Ele é um enviado do Pai para tomar o meu lugar, o seu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que o quê? Olha, como bons católicos, eu sou católico. Como bons católicos apostólicos, eis o Cordeiro de Deus. Eu sou um bom católico apostólico, só não sou romano, porque eu acredito na Bíblia. Católico quer dizer universal, apostólico que veio do ensino dos apóstolos, mas não somos romanos, porque a sede do nosso cristianismo não está nem em Roma, nem em Jerusalém, em canto nenhum, está à direita do Pai em majestade, é Jesus, não é Pedro, nem o Papa, é Jesus. Vitória sobre a morte é a maior esperança do cristianismo. Queridos, é aquilo que nós mais temos medo, mais tememos, é a morte. Quando a pessoa nasce, ela mal pensa na morte. A morte é um incidente qualquer que pode acontecer no ventre. Mas os anos vão passando e nós começamos a encarar o fato de que não tem jeito, nós vamos ter que bater naquela porta. E o cristão é o único capaz de alimentar em seu coração a esperança da ressurreição, porque Cristo ressuscitou e por isso ele responde de forma diferente à vida, às lutas, à doença, às perdas e etc. São pessoas resolvidas. Meu pastor contava uma ilustração de um padre que se converteu quando ele foi chamado para um funeral, numa rua qualquer. E naquela determinada rua, ele viu as pessoas ali, carros e pessoas na calçada, ele decidiu entrar. Quando ele entrou, tinha algo estranho, estavam cantando. E o semblante das pessoas era um semblante de serenidade. E logo ao perceberem aquele homem com aquela bata, aquele hábito, disseram: seu padre, o senhor pode até ficar aqui para assistir, mas esse aqui é um crente em Cristo Jesus que faleceu e nós estamos aqui lamentando a sua morte, mas celebrando o fato de que ele está agora com o Pai e nós vamos ter um culto de louvor a Deus, celebrando a vitória de Jesus sobre a morte. E o padre pensou: peraí, eu gostaria muito de ficar, mas eu estou precisando ir para um outro. Tem alguém mais morreu? Então, tem alguém que morreu bem ali na frente. E ele foi lá. E quando chegou lá, era claro, o desespero, a lamentação e o choro, que é normal para qualquer um, mesmo você que é crente em Cristo Jesus. Você lamenta e chora uma perda, mas não há no seu coração o desespero, a desesperança que vem da incerteza do futuro. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador aos 18 anos de idade. Depois de conduzir o meu pai a Cristo, 3 meses depois, meu pai faleceu. Ano retrasado, minha mãe fulminantemente faleceu. E quando meu pai faleceu, a minha fé bem novinha, né, aprendendo os primeiros passos com Jesus, como foi difícil. Mas eu fui orientado a me apegar à palavra e ter a certeza absoluta de que aquele homem que viveu durante anos, escravo de espíritos imundos, tinha decidido seguir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o nome acima de todo nome, Jesus. E ele estava à direita do Pai, o Senhor está à direita do Pai em majestade,
poderoso para receber o meu pai naquele dia. Eu fiz o funeral como novo convertido, abrindo a Bíblia e pregando a esperança que estava no meu coração. Triste por perder o meu melhor amigo, meu companheiro, que eu pensei que agora iria caminhar comigo durante a vida cristã e curtirmos juntos. Mas ao mesmo tempo, feliz no meu coração, porque havia um testemunho de consolo, como eu nunca tinha experimentado. Você já pensou nisso? Aquele padre, segundo a história, acabou entregando a sua vida a Jesus por perceber a diferença. E quando você olha para o futuro e reconhece na ressurreição de Cristo a sua esperança, meu irmão, as coisas que acontecem aqui e agora têm uma outra perspectiva para você, para mim, para nós. Por mais que eu perca tudo, eu jamais perderei aquilo que meu Jesus me deu, a esperança de vida eterna. Eu posso tomar o remédio, eu posso me entregar a uma junta médica, eu posso tentar resolver o problema do câncer, o problema do envelhecimento, eu posso espichar daqui, espichar de lá, mas isso jamais será uma tentativa de sublimar a minha insegurança e a minha incerteza. Isso jamais será uma tentativa de esconder o meu medo, de enfrentar a morte, porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó disse isso. Eu não preciso me distrair com a cachaça, a bebida, a droga, ou qualquer tipo de adicção, na tentativa de novo, de distrair a minha mente e a minha caminhada, sabendo que eu estou caminhando em glória e de glória em glória, para o encontro do meu Senhor e Mestre Jesus. O cristianismo é isso, é coerente. Eu tenho alguns textos que, de novo, por uma questão de tempo, eu não posso elaborar tudo aqui, mas alguns dizem, na Bíblia tem textos do tipo assim, no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. Então, quer dizer, o indivíduo saiu do ventre e agora ele reencarna e sai do ventre em outro canto. Jó 1, 20, 21, Jó se levanta, rasga o seu manto, rapou a cabeça, lançou em terra, adorou e disse, no saí do ventre de minha mãe, no voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que parece favorável à reencarnação é na verdade contra. Porque esse texto nos ensina um princípio de interpretação bíblica. O que é que o contexto está dizendo? Se fosse uma interpretação literal, poderia indicar que o sujeito retorna ao ventre da sua própria mãe. Não faz sentido. O que nem sempre acontece de acordo com os próprios reencarnacionistas. O cara morre e depois volta a ser alguém que sai do ventre da sua própria mãe. Estranho. Mas os autores do Velho Testamento entendem que o homem veio do pó da terra, Gênesis 3, 19, e ele volta para o pó, isto é, para a terra, ou não? Ponha numa urna, queime, faça como, se não me falha a memória, uns da família Kennedy, que disseram, esse negócio de ressurreição é mentira. Eu quero ver se Deus é poderoso para recolher as cinzas. E aí pegou as cinzas, né, e sobrevoou o oceano e... pensando que Deus é limitado e incapaz de restituir a matéria, ou reconstituir a matéria, pura matéria, nada mais do que matéria, que não se consome. O Salmo 139 diz, mostra, aliás, como o ventre tem o mesmo sentido de terra, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Que terra? O ventre, o lugar de formação do ser humano. Fomos criados da terra pela mão de Deus. Viemos a este mundo nus, isto é, de mãos vazias, e voltaremos à terra sem nada levarmos desta vida, para sermos decompostos corporalmente no pó, até que Jesus, pela palavra do seu poder, faça ressuscitar
cada célula, cada molécula dentre os mortos. Jesus é capaz na sua natureza, e você pode verificar isso, de fazer de uma semente pequena uma árvore frondosa. A semente primeiro morre, depois cresce de novo e renasce. Assim será com o meu corpo e o seu corpo. Alguns espíritas gostam daquele texto de Mateus 11:14, que diz: ele mesmo é Elias, referindo-se a João Batista. E dizem, João Batista é Elias reencarnado. Esse é o absurdo do literalismo. Porque embora o texto diga em Mateus 11:14, ele mesmo é Elias, se aplicarmos o literalismo absurdo, vamos colher aberrações em outros ensinos de Jesus. A frase "este é" frequentemente representa "isto representa", como Jesus pega o pão e diz: isto é o meu corpo. O pão não é o corpo, isto representa o meu corpo. Jesus pega o pão e diz: isto é o meu corpo, Mateus 26:26. O autor aos Hebreus diz: nosso Deus é fogo consumidor. Fogo? Não, ele é como fogo. Paulo diz: a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. O fundamento do templo, que era feito de pedra, é para o edifício, assim como Cristo é o fundamento para a sua igreja. Pedra angular. Jesus refere-se a um grupo de discípulos como sua mãe. Minha mãe, meus irmãos, são esses aqui. Olha o que diz Lucas 1,17. Fala de João Batista assim, ó. Ele mesmo irá diante do Messias no espírito e no poder de Elias. Na mesma força, no mesmo vigor espiritual que Elias. A linguagem figurada, porém, indica que ir no espírito e poder de Elias é o mesmo que receber da mesma fonte, do mesmo poder que foi dado a Elias, como foi no caso do profeta Eliseu. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Gente, na transfiguração, Jesus pega Pedro, João e Tiago, e lá no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, eles têm agora uma aparição. Moisés e quem mais? Elias. Agora é interessante que no tempo da transfiguração, João Batista já havia sido morto por Herodes. Então, pela teoria reencarnacionista, nós temos Elias, que reencarna em João. Mas peraí, aí no Monte da Transfiguração, quem deveria aparecer era João, não Elias. Então não faz sentido. Pela teoria reencarnacionista, João é que deveria ter aparecido no monte e não Elias, uma vez que João era a reencarnação mais recente. Porém foi o mesmo Elias, porque em 2 Reis 2:11, a Bíblia mostra que Elias foi um dos poucos personagens bíblicos a não experimentar a morte. Portanto, ele não estaria disponível para reciclagem. Outros usam aquele texto que Jesus diz para Nicodemos: você tem que nascer de novo. E saem interpretando aquele texto como o próprio Kardec fez, sem se darem conta de que o texto original em grego quer dizer, a tradução mais correta, você tem que nascer do alto. Quer dizer, meu amigo, você já nasceu, olha a tua idade, você tem 50, você tem 40, você tem 30, 20, 60, 80 anos, não importa, você precisa entregar a sua vida a Jesus para nascer de novo, segundo o poder do alto, para ser gerado em você um novo espírito, um novo homem, uma nova mulher. E é nascer do alto, significa um nascimento que não vem da horizontal, da relação homem e mulher, mas é uma geração divina na sua vida. É um nascer de novo para andar segundo Cristo e ser um cristão de verdade.
ainda temos inúmeros textos na Bíblia que falam sobre a vida após morte, como uma continuidade que aguarda a ressurreição. Daniel 12, 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, amados, quero reafirmar com vocês o que a Bíblia diz sobre a ressurreição de Jesus. Inúmeros autores, historiadores, juristas, arqueólogos, filósofos, cientistas já se renderam à evidência. Cristo ressuscitou. O próprio Cristo falou da sua morte e ressurreição. Mateus 16, 21, Lucas 9, 22, Marcos 8, 31. Eu li com vocês 1 Coríntios 15. Ressurreição é a base do cristianismo. Crer na ressurreição é ter uma fé inteligente, não cega, não fanática, não daquela que crê em qualquer fenômeno que aparece. Tem gente que acha que se aconteceu é de Deus. Você sabia que o demônio fala no nome de Jesus? Você sabia que um demônio pode incorporar e curar? Você sabia que num centro, numa manifestação mediúnica, eu já vi isso acontecendo, um espírito maior pode subjugar um espírito menor e trazer benefícios para a vida daquela pessoa? Que quando aqueles médiuns estão ali para darem passe, aquelas pessoas saem de lá curadas de determinadas doenças? Que coisas extraordinárias já foram feitas com tesouras enferrujadas por Zé Arigó, que foi um dos grandes curandeiros desse país, que fez inúmeras curas, possesso. Paulo diz, não é de se admirar, porque o inimigo de Deus é capaz, com suas criaturas e demônios, de se transfigurarem, se transformarem em ministros de justiça, fazendo bem. Você pensa que o inimigo não faz milagre? A maioria dos nossos artistas, dos grandes homens, dos grandes ricos, dos grandes políticos, são os que mais consultam os pais de santo. Quem são os pais de santo? São indivíduos que agora estão recebendo um carimbo e uma homologação da sociedade, dizendo que eles são os precursores dos nossos ancestrais africanos e que, portanto, é folclore. Por isso nós temos que instituir o dia da possessão. Que tal? E vamos chamar esses inofensivos orixás para tomarem assento nas nossas comemorações, nas nossas praças, nas nossas praias, porque afinal isso apenas representa uma manifestação simples e pura da cultura afro. Eles tentam separar o animismo, a influência espiritual poderosa, demoníaca, angelical, do folclore, como se aquilo fosse inofensivo. Se você for um dia visitar e ver o que acontece com aquelas pessoas que rodopiam ali naquele lugar, que falam em línguas estranhas, que se manifestam com vozes absurdamente estranhas, são fenômenos incríveis, poderosíssimos, que se você não tiver, se você for tentar encarar de frente como homem, você se arrebenta, vai apanhar das manifestações. Só tem um jeito de você entrar num lugar desse e acabar com a manifestação. É entrar ali com temor e tremor, com humildade, compreendendo que não é pela nossa força, mas pelo poder do nome de Jesus. Quando o nome de Jesus entra na história, porque ele é um nome acima de todo nome, todas essas hierarquias angelicais, diabólicas, demoníacas, que se manifestam com o nome de espíritos familiares,
essas manifestações se arrebentam. Talvez vai chegar um dia, e não vai demorar muito, que nós vamos ter que ir para a praça, para provar para algumas pessoas que esse negócio é demoníaco e diabólico, e mostrar que Jesus é um nome acima de todo nome, para mostrar no poder do Espírito Santo, que esses indivíduos não se manifestam, que eles correm, que eles saem correndo, que eles não têm poder de escravizar todo aquele que crê em Jesus, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Cristo vive. Vamos fazer isso com respeito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lucas diz que Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos com muitas provas convincentes. Jesus passou por 6 julgamentos: morte de cruz, sepultura sólida na rocha, enterro judaico, pedra grande e pesada, segurança romana, selo romano. O selo foi quebrado, o túmulo estava vazio, a pedra foi removida, a guarda romana fugiu, os panos contaram a história e as aparições foram confirmadas por testemunhas contemporâneas dos apóstolos. Raciocinem comigo. Se os apóstolos tivessem inventado essa história, e se eles começassem a pregar esse tal de cristianismo, vamos supor que os apóstolos morassem em Fortaleza, e eles inventassem essa história de que Jesus ressuscitou aqui em Fortaleza. Para serem espertos e malandros, eles teriam que ir, talvez, quem sabe, lá para Porto Alegre, bem longe. Dizer: rapaz, sabe de uma coisa? Nós estamos pregando aí um negócio novo. Qual é? Um indivíduo lá, não sei aonde, ressuscitou, sabia? É? E como é que dá para a gente ver? É fácil, pega uma mula e vai até lá para ver. Sabe o que o Novo Testamento nos mostra claramente? Que estes homens pregaram o Cristo ressurreto primeiramente em Jerusalém, no lugar onde exatamente Jesus foi crucificado, onde as pessoas conheciam o Jesus de Nazaré. Ou eles estavam alucinados, mas se assim os tivessem, seriam presos, mortos, e ninguém os seguiria. Mas 3.000 no primeiro dia em Jerusalém, ao ouvirem o testemunho do Cristo ressurreto, entregaram suas vidas àquele que se apresentou vivo para muitas testemunhas e viu o seu nome pregado entre aqueles que o crucificaram. 1 Coríntios 15 fala que Jesus foi visto, aliás, por mais de 500 pessoas de uma só vez, confirmando que a maioria das testemunhas estavam vivas naquela época. Variedade de pessoas e locais de aparição: Maria Madalena pela manhã, no caminho de Emaús à tarde, os apóstolos à noite, crédulos, duvidosos, apóstolos, inclusive Tomé, mulheres que o viram primeiro. Cristo ressuscitou. Aleluia. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. No cristianismo, a salvação não é uma recompensa pelos esforços ou sacrifício de alguém. Estes esforços trabalham contra nós, pois são expressões de nosso orgulho e da nossa autossuficiência. Efésios 8, 2, 8 a 10. Deus não se impressiona com a tentativa de pagamento de uma dívida que você não pode pagar, mas Ele mesmo providenciou o resgate. Tito 3, 5. A reencarnação usa o corpo como instrumento e o vê como essencialmente mal. O cristianismo vê o corpo como criação de Deus e o restaura através da ressurreição. Aleluia. Amados, a morte é um fato, mas a ressurreição também o é. Amém? O poder da ressurreição precisa ser conhecido pelo povo de Deus, para que tenhamos vitória sobre a morte, o diabo, o pecado e o medo da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Você só pode ferroar uma vez. E o filho foi ferroado, não tem mais ferrão.
A ordem é imutável, diz 1 Coríntios 15. Cristo primeiro, depois os que seguem a Cristo, e depois os que não seguem a Cristo, para a condenação, para o juízo, para o horror eterno. Quais são as suas possibilidades? Quais são as minhas possibilidades? Negar? Fazer de conta? Misturar Jesus com os demais profetas? Ou crer e viver à luz desta realidade? Sabe como é que você aceita Jesus? Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, o quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Quanto é que tem que pagar? Quantas missas? Quantos cultos? Quantos intermediários? Quantos pastores? Quantos padres? Quantos gurus? Quanto você tem que pagar? Cristo já pagou. Seja humilde, creia como uma criança. Não tente pagar a salvação, ela é gratuita. Qualquer tentativa de pagamento é presunção e orgulho. Mas então nós não podemos fazer o bem? Nós temos que fazer por amor, não por pagamento, não por retribuição. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 14, 9 diz, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de vivos, quanto de mortos. Porque um dia, toda língua confessará, toda boca se abrirá para dizer, Jesus é Senhor, Jesus vive. Muitos o farão compulsoriamente, e nós o faremos voluntariamente. Senhor, nós te reverenciamos e cremos na tua ressurreição. Vamos orar? Aleluia. Senhor, nós te adoramos neste domingo em que o mundo, a cristandade, celebra a ressurreição de Cristo. Nós te adoramos neste domingo, Senhor, porque muitos até que andam tão próximos da tua palavra, não conseguindo compreender a verdade, ainda tem a oportunidade, Senhor, através dos teus filhos, de conhecerem o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Senhor, crava essas verdades no coração do mais simples ao mais sábio, mais inteligente, do menor e do maior aqui nesta congregação. Que saiamos daqui hoje à noite, Senhor, com uma convicção de que nós não cremos num Cristo morto, mas num Cristo vivo. E que nós não precisamos temer a morte. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos separará do teu amor, Senhor? Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a largura, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Hoje à noite, Senhor, reforça a fé do teu povo, para que eles saiam daqui no poder do teu Espírito Santo, crendo na ressurreição, e sendo capazes de viver pelo teu Espírito uma nova vida, uma nova perspectiva, encarando a morte, encarando a doença, encarando a perda, encarando o prejuízo, encarando o abandono, encarando, Senhor, tudo que esse mundo mal nos oferece, na perspectiva de que nós temos o melhor aqui e agora, e temos aquilo que é superior a qualquer bem material, a qualquer ser humano que possa nos satisfazer aqui e agora. Nós temos a promessa da vida eterna com Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Amém. Aleluia, Senhor.